Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa da Ciência Trilogia Analítica. Então, mais uma vez com vocês, para a gente tratar de pontos que são profundamente terapêuticos para você, para sua família, para os seus amigos e para a sociedade, para o mundo como um todo. Por isso que a gente fala, né? Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo. Porque todos os nossos cursos, sem exceção, têm o estudo da psicossociopatologia e até da espiritopatologia. Então, a doença presente nos seres humanos, na sociedade, no meio ambiente e no nível espiritual, que não é menos atuante do que o nível social. A gente poderia dizer até que o nível espiritual é muito mais poderoso e atuante do que o social por si, vamos dizer assim. Porque ele controla tudo. O campo espiritual controla tudo o resto que está por baixo dele. Então é o nosso espírito, nossa comunicação com outros espíritos, forma uma rede, uma malha social, entre aspas, espiritual, atuante no mundo material. Agora, essa questão de espíritos malignos, de energias do mal, energias malignas, negativas, demônios, diabos, espíritos das trevas, tudo isso tem sido estudado ou não, ultimamente não tem sido estudado, tem sido escondido, mas sempre foi visto como um assunto de teologia medieval ou até de superstição. Nós, dentro da nossa ciência da psique, estudando o interior profundo do ser humano, nós encontramos, sim, cientificamente, a presença da atuação desses seres na humanidade e no interior de cada um. Então, nós aqui na nossa ciência, a gente estuda de uma forma científica a energética dos espíritos maus, os espíritos malignos sob uma ótica da ciência, não da religião ou da superstição. Então, Dr. Kepp, agora nós somos, vamos dizer assim, cientistas exorcistas, né? Porque se a gente não perceber bem isso do aspecto da ciência, a gente vai deixar de ver que está tudo invertido. E a origem dessa inversão, a causa dessa inversão, é isso que nós precisamos ver. E essa inversão ela está diretamente ligada a fatores invisíveis aos olhos nus, né, aos olhos sensíveis, mas não menos atuantes. Bom, eu, depois de trabalhar mais de 30 anos no Hospital das Clínicas, né, na questão do aparelho digestivo do professor Edmundo Vasconcelos, e dar aulas, inclusive, assim como o professor convidado do Vasconcelos, do Medina, lá na Faculdade de Medicina, eu notava que não havia o estudo da parte psicológica para os alunos. Então, eu fiz a pesquisa com o tempo, né? Escrevi um livro. Aí, veja o nome do livro, né? A Medicina da Alma, né? Então, houve estranheza sobre esse tipo de nome. Então, eu falei, bom, a questão da alma na medicina é a questão da vida psíquica,
a vida psicológica praticamente é a parte, vamos dizer, mais importante do ser humano e que a medicina em geral não cuida, não estuda, a não ser grupos assim que têm mais interesse pelas questões psicológicas, de maneira que o estudo que é feito só no orgânico é um estudo incompleto. Então, em geral, os médicos saem das faculdades de medicina só com o estudo da parte do corpo, né? E não da parte psíquica. Então, mesmo que tenha, vamos dizer, no 5º ano, um estudo da parte assim, das doenças mentais, né? A questão psiquiátrica, mesmo que tenha essa parte, mas nunca foi assim vista como fundamental, de maneira que o que acontece é que falta, né, essa união até hoje do estudo somático com o psicológico, chamado psicossomática. E depois, né, Dr. Kepp? Tem um estudo interessante. Sabe o que acontece? Esse alma, né? Alma. Isso fica, para quem não conhece ainda esses estudos, vão pensar que alma é uma coisa assim etérea, né? Mas por ser invisível, por ser energético, não quer dizer que seja mais frágil ou mais fraco. É o mais poderoso, inclusive que atua na matéria. É o elemento mais atuante na vida material, é o espiritual. Tem uma força tremenda. Então, nesse livro, A Cura pela Consciência, eu fiz um estudo tentando unir o que a fisiologia e a medicina já tinham de conhecimentos na época, agora tem muito mais, evidentemente, porque já seguiram essa linha de psicossomática, com o trabalho do Dr. Kepp. Por que ele curava pessoas das mais diversas clínicas, com as maiores complicações de patologias crônicas, agudas? Como que ele conseguia curar essas pessoas só com o diálogo, com a palavra, com essa interação psíquica, sem medicamentos, sem exercícios, sem internação, nada? Somente na fala, na comunicação, que além da fala existe uma comunicação espiritual ali que se processa no tratamento espiritual, não no sentido religioso, psíquico, anímico, e que tem sim poder de curar e de agir no nosso organismo, porque a consciência é energia. E a energia é o que faz o nosso organismo funcionar, viver, e a falta dela faz morrer, adoecer e morrer. Eu acho que esse livro precisa ser lido por todo profissional de saúde, porque é para cá que caminha o mundo, né, doutora Julieta? Doutora Cláudia, também acho, porque nós, de fato, na faculdade, nós não temos esse aprendizado, né, sobre a vida espiritual, sobre a psique, sobre a alma, e muito menos sobre a influência espiritual dos seres malignos nas doenças. Estudamos como uma questão de delírio, como uma questão paranormal que não tem espaço nas faculdades para ser estudada. E aqui na ciência trilógica tem esse aspecto científico tão necessário, porque o ser humano sofre principalmente pelos demônios, né, que ficam obcecando ele. Então, além da medicina, existem 3 estudos, né? 3 campos que são fundamentais e estão, até agora, seguindo o caminho errado. O campo do direito, que tem leis que não são coadjuvantes com a realidade, além da medicina, e o campo da física. O campo da física
cometeu um grande erro seguindo, né, o Isaac Newton e Galileu, colocando a causa dos problemas, a causa da existência de tudo fora, né? Como se tivesse uma coisa fora, uma força que faria tudo o que passou a existir. Então, nós devemos ao Isaac Newton esse erro fundamental, e depois, principalmente, Albert Einstein. Depois, o campo da física, além da física, né, o campo do direito, que o Rodrigo pode dizer quem é o elemento assim que deu uma orientação mais errônea atualmente. Eu diria que no grande desvio, no caminhar, né, do direito, no pensamento do direito, veio com Augusto Comte, né? Na modernidade, até na pós-modernidade, mas iniciou com ele, com Augusto Comte, que ele colocou o intelecto, o raciocínio, né, o interesse do ser humano como a base que vai nortear o que nós devemos ou não fazer com as leis. Então, são 3 fatores, né, que seguiram um caminho totalmente errado, está levando o ser humano, né, às doenças, ao perecimento precoce, né, a problemas assim de doença. Esses 3 fatores, como eu falei, é a física errada, né, que veio de Isaac Newton, a questão da medicina, né, que cuidou só do fator orgânico e, inclusive, né, a questão psicológica, né, que não foi cuidada, e teve indivíduos geniais. E agora o que o Dr. Rodrigo falou da questão assim do direito, né? Por acaso a doutora Heloísa quer falar alguma coisa? Sim, que esse campo também da odontologia nunca foi considerado a principal causa, né, das doenças bucais, que é o psicológico, esse lado emocional. E a doutora Márcia e eu escrevemos já 3 livros, né, sobre odontologia psicossomática, e nós nos baseamos no livro A Medicina da Alma e A Cura pela Consciência, que mostra essa relação, né, entre a parte emocional e a nossa fisiologia. Isso significa, por exemplo, cárie dentária. Se a gente sente raiva, angústia, ansiedade, a gente produz menos saliva, nós alteramos todo o sistema nervoso autônomo, e aí vem as cáries dentárias. Então, as cáries são causadas por questões emocionais, assim como doenças de gengiva. Então, esse livro, A Cura pela Consciência, é muito importante para todos lerem, para entender como vêm as doenças e como a gente consegue se prevenir de doenças, né? Então, essa odontologia... É importante ver 3 gênios, né, que ao lado da capacidade incrível, eles trouxeram erros que até agora a sociedade vive assim, criando doenças, dificuldades. Isaac Newton, né, a gente pode dizer modernamente, a questão do Freud, né? O Freud, Isaac Newton e além do Freud, Albert Einstein. E eu posso também acrescentar mais alguns, Dr. Kepp. Eu noto que, no geral, na sociedade também existe esse tripé: Freud, Marx e Darwin, que foram terríveis. E o seu livro, qual é o livro dele que trata desses assuntos, que o senhor sempre dá aula, César? Então, por favor,
a física da metafísica kepiana, aí ele faz uma análise desses grandes gênios cientistas, né? O que cada um causou de dano para a civilização, né? Freud, Marx, Darwin, Einstein e Newton e depois Pasteur, ele incluiu Pasteur também. Na medicina. Então, são os grandes, vamos dizer, anticristos, no sentido de que as suas teorias afastaram o ser humano da realidade. Eu costumo dar nas aulas de metafísica trilógica essa lei máxima que o Dr. Kepp explica para a gente da realidade. A realidade, ela se desenvolve sempre do superior para o inferior. Essa é a lei natural. E essas teorias desses grandes gênios, o que elas têm em comum? Elas são invertidas, elas vêm do inferior para o superior. Então você pega, por exemplo, Darwin, diz que o ser humano que é superior vem de um macaco, de uma ameba que é inferior. Está invertido. Por quê? Porque nós viemos do ser divino, a gente não veio do macaco. Pega, por exemplo, Freud, é outro invertido, um gênio invertido, que ele diz que a satisfação psíquica vem dos instintos. E quando o Dr. Kepp explica que a satisfação da alma, do ser humano vem dos aspectos transcendentais. E se a gente pega Newton e Einstein, também tem a mesma inversão. Eles dizem que o superior, a energia, vem da matéria, que é inferior. Só que eles não percebem, e o Dr. Kepp explica muito bem nesse livro e em outros livros de física que ele escreveu, que a matéria vem de uma energia primordial emanada do ser divino. Então, quando eu olho uma matéria, eu estou olhando uma energia condensada. E se não fosse essa energia maior, a matéria não existiria. E isso acontece no nosso corpo. Se o meu corpo físico, ele é consequência da minha psique, que está ligada à energia divina. Se eu rejeito a energia divina, meu corpo começa a sofrer doença, padecer dos males orgânicos. Isso que é estar invertido, né? É por isso, né, que eu escrevi um livro, O Universo dos Espíritos. Por que, né, que eu escrevi? Porque a vida nossa é muito mais espiritual do que somática, do que orgânica. Então, veja bem, somaticamente, quer dizer, organicamente, a gente vai deixar, vamos dizer, temporariamente o corpo e vai continuar vivendo através daquilo que se chama alma, né? Que é o nosso espírito, até um dia em que haja a ressurreição. Bom, isso é um problema da teologia que a gente também pode tratar, porque é fundamental o povo conhecer e saber como vai acontecer, aliás, assim, no futuro, com todos nós, mesmo, vamos dizer, sendo assim, passageiro. Então, o que eu quero dizer é isso, é que a nossa vida neste mundo aqui, mesmo que a pessoa viva 100, 150 anos, os ETs lá, mais de 200, 300 anos, a vida aqui é muito rápida, curta, que Deus deu chance da gente ter esse período para escolher. Bom, você nasceu agora, você tem totalmente livre, agora tem chance de escolher se quer o caminho de Deus, caminho, vamos dizer, do céu, do paraíso, ou o caminho do mal. Então, é uma questão de escolha. Por exemplo, essa questão do Apocalipse, né? A água, o mar está subindo. Por que o mar está subindo tão assim terrivelmente, inundando a França, inundando a Espanha, inundando vários países
principalmente Estados Unidos, né, a China. Por quê? Por causa do calor que o ser humano emite com o uso dessa energia poluente, né, da energia ruim, e essa energia aumenta o calor que o planeta não poderia ter e vai derretendo o gelo que está acima do nível da água, né? O gelo que está no iceberg dentro da água é água, mas todo o gelo, principalmente nos polos, então essas geleiras enormes, né, que estão acima nas montanhas, derretendo, aumenta o nível do mar. Mesmo porque, Dr. Kepp, com o aquecimento, a evaporação dessas geleiras e das montanhas e tudo, então a formação de muito mais nuvens e muito mais chuvas. Por isso, tanta chuva em tantos lugares do mundo, lugares que, por exemplo, países do Oriente Médio serem totalmente alagados agora, com enchentes bárbaras. Praticamente ninguém ficou de fora dessa grande alagamento de grandes chuvas que são resultado da evaporação dessas geleiras, inclusive, por causa do aquecimento e dos mares, enfim, aquecendo o vapor de água aumenta, né, e forma as nuvens. E as nuvens chovem. E aí é essa catástrofe. Então, o que em geral o povo espera, muitas pessoas, é que Deus faça um milagre. Mas o milagre Ele fez criando o mundo, criando a nós, criando a nossa inteligência, criando a nossa vida afetiva, criando o que existe. Agora, se o ser humano fala não, Deus é que está errado, eu agora vou fazer o certo. Então começa a fazer o contrário. Dá valor, então, na física à matéria, dá valor na questão da medicina ao organismo, dá valor, por exemplo, na vida social ao dinheiro. Você sabe que as pessoas assim que são super bilionárias, né, são muito ricas, são muito doentes, e essa questão toda de sobrevivência, é claro, né, que elas estão caminhando, como todos nós, para uma morte. Então, enquanto os indivíduos espiritualizados, eles entram no caminho divino, as pessoas que aceitam Deus, essas pessoas que colocam Deus no dinheiro, entram no caminho errado. Então, a pessoa, é como a gente fala, né, não vai levar nenhum dinheiro daqui, né? Não vai levar glórias daqui, não vai levar prazeres daqui. Aqui nós vivemos para escolher o mundo post-mortem, como fala, o mundo depois. Essa é a nossa função que cada um de nós tem que saber, para saber que também pode escolher. Então, a questão espiritual, que é a fundamental, olha, eu escrevi um livro, Parousia. Esse livro tem uma capa de um pintor americano, muito bonita. Esse livro mostra que pode haver uma parousia na Terra, mas a verdadeira parousia é a espiritual, que depois, né, vai ser feita automaticamente, chamada a ressurreição, né? Depois que toda essa problemática parar, né? Essas invasões dos mares, dos oceanos, dos rios, em todo lugar, tiver
feito um problema enorme, né? Também incêndios, etc., que vêm do fundo da terra e vem até do ar. Você só ligar em YouTube, o aparelho de televisão, só ligar que vocês vão ver essa questão terrível que está acontecendo, né? E aí? Até a próxima. Até a próxima. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.